Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Athena Milani, Rede de Diversidade, Equidade e Inclusão na Iara Internacional. Bem-vindo, Athena. Muito obrigada, obrigada por essa oportunidade. Aqui comigo na bancada está Mariana Orengue, professora de Finanças da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Athena, o que faz a Rede de Diversidade, Equidade e Inclusão na Iara? Hoje eu sou responsável por todas as ações de diversidade na Iara Brasil, todas as ações de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de oportunidades de carreira para pessoas diversas, educação especialmente, que é um dos grandes pilares da diversidade. E hoje o trabalho que eu faço é ser uma advisor, uma consultora, uma gerente de projetos dentro da Iara Brasil para o tema de diversidade. Quais são os desafios principais da diversidade na Iara? Olha, hoje a gente tem uma grande gama de pessoas diversas na Iara. São quase 5.000 funcionários espalhados... 5.000 no Brasil? No Brasil. Uhum. Espalhados em plantas no Brasil todo, em diversas regiões. Então, hoje a gente tem, de fato, uma grande gama de diversidade de pessoas. E a Iara tem uma preocupação muito forte com pessoas e de tornar essas pessoas confortáveis dentro de um ambiente de trabalho. A gente tem como premissa muito forte a segurança psicológica das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E a segurança psicológica passa exatamente por ter um ambiente onde as pessoas podem ser quem elas são, efetivamente. Elas podem usar as suas qualidades, a sua experiência, a sua vivência e viver a sua diversidade dentro do ambiente de trabalho também. Então, isso é bem importante. E os desafios são, primeiro, as localidades. A gente tem muita gente espalhada pelo Brasil. Onde, por exemplo? Dá uma noção para a gente. De norte a sul. A gente tem pessoas começa em Maceió, Mato Grosso, Maranhão, até Rio Grande, lá na pontinha do Brasil. Então, passando por todos os outros estados. A gente tem uma diversidade não só racial, de gênero, de identidade e de orientação sexual, mas a gente também tem uma diversidade muito grande de pensamento e de culturas, né? Dentro do Brasil é enorme. Tem diversidade de dialetos, de formas de se expressar, enfim. As culturas fazem diferença? Agora eu fiquei curioso. Muita Assim, diferença. no Nordeste é uma coisa, Amazônia Norte é outra. No Norte é outra, no Sul é outra. Pode falar um pouquinho das diferenças? Posso Quais falar. são? Olha, a gente começando, vamos falar do Sul, que é onde está concentrada a maior parte das pessoas da Iara, por exemplo. A gente sabe que a cultura gaúcha ela é uma cultura mais machista, ela é uma cultura mais tradicionalista, onde, de fato, a gente tem mais dificuldade ou mais desafios no sentido de propagar a diversidade e a inclusão de pessoas diferentes de um padrão. Então, isso é um grande desafio. Sim. No Nordeste, que é o oposto, né, geograficamente, também, da mesma forma. A cultura é uma cultura mais tradicional, é uma cultura mais europeia, inclusive, né, com uma grande mistura de indígenas, pessoas negras. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma maioria de pessoas negras, por incrível que pareça. Na empresa? Ou não? No Estado. No Estado, exatamente. A gente tem uma maioria de pessoas negras em função... Isso é surpreendente, né? Não é estereótipo que eu tenho na cabeça. Não, mas é muito surpreendente porque a gente não imagina, né? Você vai imaginar que haja mais pessoas negras, por exemplo, num estado como a Bahia, de fato. Claro. Mas o Sul recebeu muitas pessoas negras na diáspora. Olha só. Então, a concentração de pessoas escravizadas e que eram... que estiveram ali naquele período da escravidão é muito grande. Isso ainda persiste. Então, essas diferenças raciais, sociais, de gênero, elas ainda são um desafio para nós, quando a gente fala de cultura local.
Que interessante. Você acha que elas são igualmente desafiadoras ou tem um desses que é mais que o outro? Depende do local. Depende do local. Depende do local. Se a gente falar no estado de São Paulo, por exemplo... É a sede aqui em São Paulo? A sede é em São Paulo, Uhum. mas a gente tem uma grande concentração no Sul. Em Tá. Porto Alegre tem um dos nossos escritórios corporativos e aqui em São Paulo é o outro. Tá. Mas quando a gente fala assim de... São Paulo? Quando a gente fala de Desculpe, São Paulo... Tito, Não, obrigada. Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de um local globalizado, onde a gente tem de tudo, de todas as pessoas no mundo inteiro. Então é muito menos, vamos dizer, o atrito é menor. Quando a gente sai dos grandes centros, a gente começa a perceber que a cultura local ela tem uma influência muito grande nesse atrito entre as diversidades. É mais, a gente percebe que existem outros elementos que vão interferir na aceitação e na integração dessas pessoas. Quando a gente fala em diversidade, equidade e inclusão, não é simplesmente trazer as pessoas para dentro da organização. A gente precisa dar um local de pertencimento para essas pessoas, porque senão elas vão embora. Se elas não sentirem a segurança psicológica para ser quem elas são, para exercer a diversidade, elas vão embora, elas não aguentam. E a gente tem alguns exemplos que, dependendo, a gente não consegue ser homogêneo, né, dentro da empresa, em termos de conhecimento, em termos de práticas de diversidade. Isso não consegue, não vai conseguir nunca. Mas, de qualquer forma, em alguns lugares, em algumas situações, as pessoas realmente não se sentem pertencendo. E essa falta de pertencimento leva a pessoa a deixar a empresa. Né? E como que você cuida dessa segurança psicológica? Como é isso. que você gera isso? O ano passado, nós fizemos um grande censo de diversidade aqui no Brasil, onde a gente teve quase 70% de engajamento de todos os funcionários, só falando de corporativos e operacionais. E a gente conseguiu atingir muitas pessoas, então o resultado foi muito fidedigno. Para isso é tão grande que faz censo. Mas você tem que fazer. Para a gente poder tomar as ações, a gente precisa saber onde estão os gaps. Não, faz sentido. Só Interessante. Precisa. E nesse censo, então, a gente recebeu algumas informações super importantes. Uma delas, por exemplo, é que a maioria das pessoas considerava que a média liderança é onde a gente deveria investir mais em educação, porque eles têm muito boa vontade, mas eles não têm conhecimento. E é o que nós viemos fazendo desde então. Então, a gente vem fazendo programas de desenvolvimento para a liderança, rodas de conversa, espaços de discussão, espaços de aprendizagem, para que essa média liderança, além de ter a boa vontade, também consiga lidar com os temas de diversidade de uma forma um pouco mais precisa, talvez, né? E isso ajuda a criar um senso de pertencimento nas pessoas. Quando elas enxergam que o líder delas é uma pessoa que compreende as limitações, necessidades, desafios daquela diversidade, ela sente que ela tem pertencimento. Fiquei curiosa agora, fazer uma pergunta. Pergunte. Pensando nessa colcha de retalhos assim que você conta pra gente, é natural que quanto mais você invista na educação dessas pessoas, eles vão se tornando líderes locais das suas comunidades, dos seus entornos. Como fazer com que essa pessoa consiga propagar esse papel também por outros lugares, assim, porque vocês estão Exato. em todo o território, né? Exatamente. De dimensões continentais. Também pela educação, porque a gente também tem que preparar esses líderes para que eles sejam líderes inclusivos, mas que eles tenham capacidade de expandir esse conhecimento para suas próprias equipes e das suas equipes para o seu entorno. Então, é isso que a gente faz também. Prepara os líderes não só no letramento das diversidades, mas também para que eles propaguem essa ideia, essa visão, essa capacidade de trazer uma equipe para uma condição de conhecimento das diversidades. Então, a gente fala de todas as diversidades. Nós temos hoje na Yara grupos de afinidade, são 5 grupos de afinidade. Esses grupos de afinidade... Pode dizer quais são? Sim, posso. Tem um grupo que é
dedicado a temas de raça e etnia, um grupo que é dedicado a temas de gênero, um grupo que é dedicado aos temas da comunidade LGBTQIA+, um grupo que é dedicado a pessoas com deficiência e um grupo que é dedicado a gerações. Então, são 5 grupos. A gente tem uma governança muito robusta, muito bem estruturada desses 5 grupos. Cada um deles tem uma equipe de liderança, tem uma equipe de trabalho, influenciadores, embaixadores. E ficam onde? No Brasil inteiro? No Brasil se inteiro. Reúnem virtualmente? Virtualmente. Tá. E cada um desses grupos conduz um projeto dentro do que foi definido nos gaps do censo. Cada grupo conduz um projeto e esse projeto ele é justamente voltado para criar consciência, criar engajamento, trazer conhecimento, proporcionar oportunidades de pertencimento e desenvolvimento para as pessoas diversas. Achei muito interessante, porque não é comum a gente ouvir o geracional. É isso que mais me interessou, não desprezando os outros grupos, mas o que você encontra nas gerações? Quais são os desafios dos diferentes gerações? Olha, isso é muito interessante isso, porque embora a Yara seja uma empresa centenária, hoje nós temos uma maioria de millennials. Hoje a maioria das pessoas... Como os meus filhos. Exatamente, as minhas também. A maioria das pessoas hoje que ocupam posições dentro da Yara são millennials, de 25, 28 a 40 anos, mais ou menos, uma faixa. Então a gente tem aí uma pirâmide, né? Mas a gente também está trazendo muitas pessoas Z, né? Da geração Z. Sim. Isso faz com que a gente também tenha que mudar muitas das nossas premissas. Tem algumas questões que a geração Z apresenta no ambiente de trabalho que não fazem parte de um processo de gestão de empresas ou gestão de pessoas tradicional. Conta pra gente, por favor. Conto sim. Agora você criou suspense, agora eu vou querer saber. Eu conto. A gente sabe que tradicionalmente a geração Z ela é mais conectada, né? Ela vem com muito mais conexões, ela vem com muito mais globalização, ela vê tudo, sabe tudo, transporta... Digitalmente, sei disso. Digitalmente, porque é uma geração que já vem conectada. E é uma geração que questiona o modelo tradicional de liderança, por exemplo. As empresas até aqui vêm sendo empresas verticais. E essa geração Z está transformando esse ambiente num ambiente horizontal, de hierarquia. Eles não conseguem, porque eles não querem mais ser líderes, gestores, como a gente conhece. Não querem. Não querem. Por uma série de questões, e uma delas é a qualidade de vida. Interessante você falar isso, porque como eu estou o tempo todo com alunos de graduação na SPM, eles têm... E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eles chegaram para mim e falaram assim, professora, a sua geração, milênio, vocês vieram chutar o pé na porta, pé na porta, porque vocês exigem que se trate do tema de diversidade, equidade e inclusão, mas vocês não fazem ideia de como fazer isso. E agora caberá a nós resolver o problema. Você sente que é um pouco assim? Na verdade, eu acho que essa geração Z, ela vem com, como eu falei, com muito mais informação e com muito mais acesso. Então, tem coisas que a gente está discutindo em diversidade que para eles já não faz mais sentido, já passou. Como? Por exemplo, inclusão de pessoas diversas mesmo. Para eles, tá bom, tem pessoas diversas de todas as naturezas aqui, tudo bem, a gente vai conviver. E para nós ainda, dos millennials para trás, né, baby boomer como eu sou... Eu também. Pois para trás, isso ainda é uma questão que tem que ser desenvolvida. Isso ainda é uma questão que passa pelo conhecimento, pelo letramento. Eu tenho muitos líderes que me procuram e falam, eu não sei como fazer uma entrevista com uma pessoa com deficiência, por exemplo. O que eu pergunto? Então, você tem que fazer tem que dar um espaço para essa pessoa aprender. Então, os que têm mais boa vontade e que são de gerações mais antigas, vamos dizer assim, né, mais experientes, tem que ter um espaço para aprendizado que essa geração Z não precisa.
Eles já vêm com esse... Eles já sabem. Eles já vêm com software instalado. Eles já sabem fazer uma entrevista com uma pessoa com deficiência. Já, porque eles Tira convivem. de letra. Eles convivem. Que interessante. É muito interessante. É muito mais do que simplesmente a gente falar Por de... isso que eu falei, os millennials não vão conseguir resolver o problema. Não vão, não vão. Quem vai resolver essa equação mesmo são as próximas gerações. Eu tenho um pouco de percepção a esse respeito, porque elas já vêm sendo educadas diferente, inclusive. Eu tenho uma filha com 35 e uma com 19. São Eu Z. também tenho um filho de geração Z, com 21. Então E você dois sabe do que eu estou falando. Duas millennials e um isso, Z. Isso, e são muito diferentes. O comportamento é completamente são muito diferente. diferentes. Isso. Os 2 millennials são muito parecidos. Exatamente. E o geração Z é outro papo. E eles brincam muito com isso, exato, entre eles. Exato. Os seus também. Também. São 3 mulheres. Aham. E as duas mais velhas, as 2 millennials, elas precisaram ir aprendendo muitas das coisas que a gente vem falando. A mais nova, ela fala, tá, mas tem que discutir isso? Precisa falar sobre isso? Isso não é óbvio? Não. Para você pode ser, para a sua geração pode ser, para as gerações que vieram depois de você, inclusive, né, os alfa, pode ser mais óbvio. Para nós aqui não é óbvio, porque a gente tinha padrões e crenças, histórias que nos foram contadas que são muito diferentes das histórias que eles ouviram. Atília, será que a gente poderia dizer que os millennials resolveram isso para a geração mais nova ou não? Eu acho que eles começaram. Eu acho que eles deram o pontapé inicial. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Já viveram num mundo em que, por exemplo, uma coisa completamente... Para a geração Z hoje, divórcio é uma coisa... separou. Para mim, para a nossa geração... Uma pessoa para se divorciar, aqui no Brasil, para começar, não tinha divórcio, era desquite. Né? A criança na escola que tinha os pais separados, ela era discriminada. A mulher era discriminada. E depois, mais para frente, que quando entrou o divórcio, você ainda tinha que ficar um período, eu sou uma das pessoas que passou por isso, você passa um período separado para depois ter o divórcio. Isso agora não existe mais. Então, divórcio, acabou aí, tá? Aí vai para casa do pai, vai para casa da mãe, tem mais 2 casas, mais irmãos. Então, isso já passa a fazer parte da rotina. Isso também é diversidade. Quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando só em raça, em gênero, em orientação sexual. A gente está falando em modos de vida, a gente está falando em vocabulário, a gente está falando em extroversão, introversão. Quem é mais extrovertido e introvertido? Tem uma boa parte da população que é introvertida. Sim. Tem uma boa parte. Essa é uma questão. Essa é uma questão, e é uma questão extremamente importante. Às vezes eu tenho a impressão que um pouco da introversão, pelo menos do que eu vejo do público ali dos alunos, ela também tem a ver com o processo de não se sentir seguro o suficiente com a educação que teve, não ter coragem de se colocar porque acha que nunca é suficiente. Acho que a geração Z também está mudando isso, né? Está mudando, sim. Não, faz parte, né? Aprender ao longo do caminho e está tudo bem. Está tudo bem. Mas também tem um outro componente e que isso também está mudando com a geração Z, está tudo bem ser introvertido. Está tudo bem ficar em casa. Está tudo bem querer ter uma vida um pouco mais tranquila, não tem problema. Porque até então, e para os millennials isso foi muito forte, você tem que ser extrovertido. Você tem que se relacionar, você tem que sair, você tem que ir para o barzinho com os amigos. E para a geração Z isso já vem de outra forma. Eu vejo a minha filha mais nova com o namorado. A diversão de final de semana deles é ler. E pensando no futuro, já que não teremos líderes, porque eles não querem ser líderes, o que teremos? Como vamos liderar o processo de... Teremos equipes autossustentáveis. Essa é a proposta. Inclusive, são equipes que não precisam ser lideradas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Funciona? Eu acho que funciona se tiver uma boa construção coletiva. Agora...
nos moldes dos millennials não funciona. Certo. Ainda dali para trás não funciona. As pessoas ainda acham que precisam mandar, que precisam cobrar, e isso já não vai fazer sentido mais daqui a alguns anos. Ô, Atena, está acabando um pouco o nosso tempo. Eu queria ouvir da sua carreira. Antes de encerrar, eu quero saber muito da sua carreira. Conta um pouco da sua vida para a gente, por favor. Conto, com prazer. Bom, eu sou psicóloga de formação. Nunca trabalhei em consultório, não sou psicóloga clínica, sempre trabalhei em recursos humanos. Estava brincando aqui no início, são 37 anos de carreira em recursos humanos. Vim trabalhando em diversos segmentos da indústria, bancos, enfim. Fiz uma carreira executiva e fiquei por 20 anos trabalhando como consultora em consultorias de recursos humanos e consultorias operacionais. Então, eu vi bastante coisa e tive bastante experiências de desenvolvimento de pessoas, assessment de potencial, assessment de performance, desenvolvimento de líderes, enfim, todos os aspectos aí da área de recursos humanos, com exceção da área técnica de pessoal, que essa nunca foi minha área. Mas fiz uma carreira interessante até 2019 em consultoria e depois de 2019 para cá dentro da Yara. Então, eu venho trabalhando na Yara, entrei com uma posição de Change Manager, vim trabalhando com gestão de projetos de transformação organizacional, educação, Talent Acquisition e agora como Head de Diversidade, Equidade e Inclusão aqui para o Brasil, dentro de uma estrutura Américas, por isso é área internacional. Ah, perfeito. E nem falamos disso, né, de Américas. Pois é. Mas foi fascinante, Atena. Muito obrigado por essa discussão. Aprendi muito sobre as gerações. Olha só, que bom. E adorei. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.